Essa história aconteceu com uma conhecida da minha mãe, chamada Helena. Após anos de tentativas frustradas de engravidar, ela havia finalmente encontrado uma forma de ter um filho, um bebê reborn, uma réplica perfeita de um recém-nascido. Para Helena, o boneco era mais do que uma simples criação. Era a resposta a um desejo profundo e angustiante. Helena passou dias decorando o quartinho do bebê, escolhendo cada detalhe com carinho, desde as paredes lilás até os móveis de madeira clara. O nome escolhido para o seu filho imaginário era Theo. Ela alimentava o pequeno reborn com mamadeiras de água e o embalava nas noites frias, conversando como se ele fosse um ser vivo. Enquanto isso, seus amigos e familiares olhavam com um misto de apreensão e ceticismo, mas Helena estava convencida de que Theo a preenchia de felicidade. O que Helena não sabia era que, à medida que sua devoção pelo boneco aumentava, uma presença sinistra começava a se infiltrar em sua vida. Estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Sussurros à noite, objetos que mudavam de lugar e uma sensação constante de estar sendo observada. Às vezes, quando segurava Theo, sentia uma frieza inexplicável na atmosfera ao seu redor, como se o ambiente estivesse vibrando com uma energia desconhecida. O ar ficava frio e o ambiente parecia pesado e sufocante. Uma noite, enquanto embalava o Reborn em seus braços, Helena começou a ouvir um choro. Era um som tão realista que fez seu coração disparar. Ela olhou ao redor, mas a casa estava vazia. Confusa, pensou que poderia estar imaginando coisas, o que a deixou ainda mais inquieta. Tentando afastar a sensação de medo, decidiu buscar apoio em sua melhor amiga, Clara. Clara sempre fora cética em relação ao amor de Helena por Theo, mas escutou pacientemente enquanto Helena relatava os estranhos eventos que estavam se desenrolando em sua casa. Juntas, elas decidiram fazer uma sessão de limpeza espiritual, imaginando que talvez a casa estivesse habitada por um espírito inquieto. Naquela noite, Clara trouxe velas e incenso, e ambas começaram o ritual. À medida que as chamas das velas dançavam, algo na atmosfera mudou. Um vento frio soprou pela sala, apagando as luzes momentaneamente. Quando as chamas se reacenderam, Clara olhou para Helena com os olhos arregalados. "Você sente isso?" murmurou. Antes que Helena pudesse responder, um grito terrível ecoou pela casa. Um som de dor e desespero que fez ambas ficassem paralisadas. Desesperadas, elas correram para o quartinho do bebê. Quando entraram, encontraram o boneco de Theo deitado sobre o chão, como se alguém o tivesse jogado ele lá. Mas o que realmente as paralisou foi a visão de uma sombra escura flutuando perto do berço, uma figura indistinta com olhos vermelhos que brilhavam na penumbra. Clara gritou e, em um impulso, puxou Helena para fora do quarto. Nos dias que se seguiram, os fenômenos sobrenaturais intensificaram-se. Helena começou a ter pesadelos vívidos sobre um bebê perdido, cercado de escuridão. Em cada sonho, a mesma figura aparecia, sussurrando palavras que pareciam ser de outro idioma desconhecido. Durante o dia, Helena tentava ignorar, mas as marcas de pânico em seu rosto e noites sem dormir eram evidentes. Certa noite, após um pesadelo particularmente aterrador, Helena decidiu confrontar a verdade por trás de Theo. Determinada a desvendar o mistério, começou a investigar a história dos bebês reborn. Descobriu que, em algumas culturas, esses bonecos eram associados a lutos não resolvidos, como uma maneira de processar a dor de perder um filho. A ideia a aterrorizou. E se ela estivesse atraindo uma entidade ligada ao luto? Com o coração pesado, Helena buscou a ajuda de um médium local, que prometeu ajudá-la. Durante a consulta, o homem olhou fixamente para o boneco e disse: "Este não é apenas um brinquedo. Ele contém uma energia poderosa, uma conexão com a tristeza que você não percebeu." As palavras dele se infiltraram na mente de Helena,
plantando mais ainda a semente do medo. O médium sugeriu que ela se livrasse de Theo, mas Helena lutou contra essa ideia. O amor por seu boneco era tudo que ela tinha. Mas a insistência da presença sombria se tornou insuportável. Uma noite, enquanto tentava dormir, Helena ouviu risadas infantis, seguidas de gritos ensurdecedores, como se uma criança estivesse sendo ferida. Era o ponto de ruptura. Com lágrimas nos olhos, ela pegou Theo, fugiu para o quintal e o lançou ao fogo, esperando que o ato dissipa-se a influência maligna que se apoderara de sua vida. Assim que o boneco começou a queimar, um grito agudo ecoou pela noite, e uma onda de frio percorreu seu corpo. A sombra apareceu mais uma vez, mas agora parecia mais fraca, como se estivesse se desfazendo na fumaça. Helena, assustada, caiu de joelhos, chorando. Quando o sol nasceu, a neblina parecia ter se dissipado. Os sussurros, os risos, tudo isso havia desaparecido. Embora Helena sentisse a perda de Theo, uma parte dela sabia que havia feito a coisa certa. No entanto, a experiência a deixou marcada. O eco do silêncio na casa agora era reconfortante, mas ao mesmo tempo, um lembrete sombrio do que aconteceu. Agora livre da influência obscura, 2 anos depois do ocorrido, Helena decidiu dedicar sua vida ao acolhimento de crianças órfãs, transformando sua dor em amor. Embora a sombra do passado permanecesse como uma lembrança distante, ela encontrou uma nova missão, uma chance de preencher vazios, não apenas em seu coração, mas no coração de tantas outras almas perdidas.